E aí pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula agora eu vou explicar para vocês a nomenclatura dos compostos orgânicos. Esse processo de nomear um composto orgânico requer o conhecimento de uma série de regras e tabelas, tá? Para você conseguir olhar para a molécula orgânica e conseguir propor o nome dessa molécula de acordo com as regras da IUPAC. Eu vou fazer esse conteúdo em mais ou menos em 2 ou 3 vídeos, tá? Esse primeiro vídeo é uma introdução, onde eu vou mostrar para vocês como que se monta as partes segundo a sistemática de nomenclatura da IUPAC. IUPAC significa União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Ela que determina, que normatiza esse processo todo para dar o nome de um composto orgânico. E ela ensina que para você montar o nome de uma cadeia carbônica, você tem que juntar as partes, 3 partes, né? O prefixo, o infixo ou intermediário, tá? E o sufixo. Cada uma dessas partes vai te dizer alguma coisa sobre a cadeia carbônica. O prefixo ele indica o total de carbonos da cadeia principal. No momento oportuno eu vou explicar o que é a cadeia principal, mas entenda que prefixo é a quantidade de carbonos. O infixo é o tipo de ligação entre os átomos de carbono. A nossa referência é o carbono, tá? Então, é o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Para isso, eu vou ter um infixo e eu vou ter um sufixo, que é a parte final, que vai indicar a função orgânica. Então, para montar o nome, você vai juntar essas 3 partes: o início, prefixo, o meio, que é o infixo, e o sufixo, que é o fim. Juntando essas 3 partes, você monta o nome do composto orgânico. Para isso, a IUPAC disponibiliza essa tabelinha aqui, ó, de prefixo, infixo e sufixo. Tá aqui, ó, prefixo, total de carbonos que tem na cadeia principal, tipo de ligação entre os átomos de carbono é o infixo e a função orgânica. É claro que nessa tabela ela não está completa, mas os dados principais estão aqui, tá? Para o ensino médio é suficiente você entender essa tabela aqui. O que vai mudar à medida que você for estudando mais química orgânica são as funções orgânicas. Os prefixos e os infixos não vão mudar. O que vai mudar são as funções orgânicas, tá? Então vamos entender os prefixos, tá? Prefixo é aquele que você vai usar para indicar a quantidade de carbonos que tem na cadeia principal, né? Então se tem um carbono, prefixo met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos no, 10 carbonos dec, 11 carbonos undec, 12 carbonos dodec e assim por diante. Então, ó, met, et, prop e but. Met 1 carbono, et 2 carbono, prop 3 carbono, but 4 carbonos e assim por diante. Tipo de ligação, os infixos é an, que é AN, en, EN, e in e N. O an você vai utilizar para ligação simples, quando só tem um traço entre átomos de carbono lá. Ligação dupla, você vai usar o en. Ligação tripla, o in. Aí você pode ter a combinação desses infixos aqui, ó. Se eu tiver duas duplas, di para indicar que são dois, ó. Então fica dien. Se eu tiver uma dupla e uma tripla, enin, o en mais um in. Tá? Esses aqui são os principais. E as funções orgânicas? O O é para hidrocarboneto, OL para álcool, cetona vai ter a terminação ona, aldeído al e assim por diante. Para cada função eu vou ter um determinado sufixo. Hoje, nesses exemplos de hoje, nós vamos falar só de hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto tem na sua cadeia carbônica só hidrogênio e carbono. Então, nos nossos exemplos ali, que vocês vão ver, só vai ter hidrogênio e carbono. Todos são hidrocarbonetos, então todos vão ter como sufixo o O. Então, vamos lá para esses exemplos. Ó, nosso primeiro exemplo aqui, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2. E entre esses carbonos só tem ligações, só tem uma ligação simples, né? Tem 2 carbonos, só tem ligação simples, só tem hidrogênio e carbono, então hidrocarboneto. Então vamos olhar aqui, ó, 2 carbonos, et, só tem ligação simples, an, hidrocarboneto, O. Então vamos juntar tudo, ó. Et, porque são 2 carbonos. O an, porque só tem ligação simples. E o O, porque é um hidrocarboneto. Então o nome desse composto é etano.
Nosso segundo exemplo. Quantos carbonos tem? Vamos numerar. 1, 2, 3, 4. Entre os carbonos só tem ligações simples e só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Vamos olhar lá na tabela. 4 carbonos, but, só tem ligação simples, hidrocarboneto, O. Então vamos juntar tudo. But, 4 carbonos. Entre os carbonos só tem ligações simples, é o O. É o AN, né? Mais o sufixo O. Então o nome desse composto é butano. Um dos principais constituintes do gás de cozinha, butano. Nosso terceiro exemplo. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Só tem ligações simples entre esses átomos de carbono. Opa. Então vamos lá. 5 carbonos está aqui. Prefixo pente. Só tem ligações simples AN. E é hidrocarboneto. Então o sufixo é O. Então vamos colocar aqui, ó. Pente. Mais o AN. Mais o O. Pentano. O nome desse composto. Agora atenção no nosso quarto exemplo aqui, ó. Nesse quarto exemplo, eu tenho uma ligação dupla, uma insaturação. Insaturação é ligação dupla ou tripla. Quando você tiver esse caso, de ligação dupla ou tripla, para numerar os carbonos, você vai sempre optar pela ponta da cadeia mais próxima à ligação dupla. Então, como aqui só tem duas pontas, fica fácil de demonstrar qual que é o menor número. Ó. Vamos começar o tradicional, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou mudar a cor aqui, a caneta, e vamos fazer pegar a outra extremidade para começar a numerar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A quantidade de carbonos não mudou. O que que mudou? A posição da dupla. Se você olhar lá, ó, a numeração que está em vermelho está entre 4 e 5. A numeração que está em verde, 3 e 4. Aí o PAC determina ou manda, né, que você escolha a menor numeração. Então é 3 e 4. O menor número é o 3. Entendido? Então a nossa numeração é a numeração de baixo, que está em verde. Vamos olhar lá na tabelinha. Prefixo para 7. Olha aqui, 7 carbonos. Hept, ligação dupla agora, ó, em é hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, então é O. Então vamos juntar. Hept porque são 7 carbonos. Como eu vou ter que indicar a posição da dupla, eu vou usar o menor número entre a dupla. Ó. 3 e 4 eu vou usar o 3. Sempre para separar número e letra, você vai usar o tracinho, o hífen. Qual que é o infixo agora? O em. E o sufixo O. Então o nome desse composto é hept3eno. O número fica no meio mesmo da palavra aí, e ele não indica quantidade, ele indica posição. Posição do quê? Da ligação dupla, do enzinho aqui, ó. Então, hept3eno, o nome desse composto. O nosso quinto exemplo. Se você bater o olho aí, qual ponta da cadeia, qual extremidade está mais próxima da insaturação, que é a ligação tripla? É essa ponta aqui, ó. Então, vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos também. Nós já vimos que para 7 carbonos é hept. Tracinho para separar aqui o número da letra. Entre 2 e 3 eu vou colocar o 2. Agora vamos relembrar lá qual que é o infixo para ligação tripla. Ó. É o in. In. Como é hidrocarboneto, O. Ino. Hept2ino. No nosso sexto exemplo aqui, ó, eu tenho duas insaturações, duas ligações duplas. Essa ponta aqui está mais próxima da ligação dupla. Então aqui está meu carbono 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então agora eu tenho que olhar na tabelinha o prefixo para 8 carbonos, o infixo para duas ligações duplas. Ó. Vamos olhar lá rapidinho. 8 oct. O infixo para duas duplas, ó, dien. Então vai ficar oct traço 1, vírgula 4. Para separar números, você vai usar vírgula, e para separar número de letra, traço, o hífen.
Por que eu tenho que colocar 1,4? Porque uma dupla está no carbono 1 e outra dupla está no carbono 4. 1,4. Di, porque são duas duplas, En, de En, como é hidrocarboneto, O. Então o nome desse composto, oct 1,4 dieno, da forma que escreve, é a forma que você lê, tá? O sétimo exemplo aqui, qual que é a diferença? Que a cadeia agora é fechada, cíclica não aromática. O que é que muda? Sempre que a cadeia for cíclica não aromática, você vai começar com a palavrinha ciclo, antes de colocar o prefixo. Qual que é o prefixo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o prefixo para 6? Vamos olhar aqui na tabelinha rapidinho. 6 é X. Só tem ligações simples lá, ó. Então continua sendo AN e só tem carbono e hidrogênio. Então, ó, ciclo X só tem ligações simples, AN e O, porque é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Quando no prefixo tiver a letra H, tá? E você escrever a palavra ciclo, você coloca o tracinho, o hífen. Se não tiver, você pode escrever tudo emendado. Então, o nome desse composto, ciclohexano. Um hidrocarboneto com 6 carbonos, cadeia fechada. Nosso nono exemplo também é cadeia fechada, só que tem uma ligação dupla aqui agora, ó. E essa cadeia não é aromática. Quem não sabe o que é composto aromático, o que é um composto aromático, olha na playlist lá e assiste a aula de compostos aromáticos. Para numerar quando a cadeia for cíclica e insaturada, que tiver ligação dupla, sempre o carbono da dupla vai ser o carbono 1. Então o carbono 1 pode ser esse ou esse aqui, ó. Se eu numerar o de cima 1, o de baixo é o 2. Se eu começar com 1 aqui embaixo, em cima vai ser o 2. Então a dupla sempre vai estar entre o carbono 1 e 2. Se tiver uma dupla, é claro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar ciclo, porque a cadeia é fechada. Traço X, porque tem 6 carbonos no ciclo. Ligação dupla você já decorou que é o En, e isso é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, então O. Ciclohexeno. Tá vendo que o prefixo tem um H? Então separo por hífen. No nosso décimo exemplo aqui, está acabando, tem 5 carbonos. Ó, qualquer um aqui pode ser o carbono 1, tá? Todos são iguais, equivalentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia fechada, não aromática, começa com ciclo. Quantos carbonos tem no ciclo? 5. Vamos olhar lá na tabelinha? 5 carbonos, ó. Pente. Como o pente começa com P, não é H, vou escrever emendado, ó. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono AN, mais o sufixo O. Então, esse composto é o ciclo pentano. E o nosso 11º exemplo, finalizando, é o benzeno. Eu coloquei aqui, pessoal, o benzeno só para você entender que o benzeno é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. E ele não segue essa estrutura de nomenclatura da IUPAC, aí, de prefixo, infixo, sufixo. Você tem que conhecer os aromáticos a partir da estrutura deles, tá? Então, benzeno você já sabe que é uma cadeia cíclica com 6 carbonos e 3 duplas alternadas e é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Pessoal, é isso aí. É claro que essa aula introdutória não dá para explicar tudo de uma vez, esse esquema de nomenclatura. Revejam essa aula. Até mais, abraço.